Decidi aqui parar uns 10 minutos do meu dia, do meu tempo, das minhas atividades diárias, porque tem sido muito revoltante a questão da nossa cultura social, o que vem acontecendo na nossa sociedade, e está muito relacionado hoje o que eu vou falar ao abuso infantil, né? Eu tenho 34 anos, eu fui abusado quando criança, e eu tenho marcas na minha vida que eu carrego até hoje. Não é fácil viver com alguns traumas, então existe hoje uma terapia, existe a justiça, existe o conhecimento, né? Existe o direito da criança e do adolescente, existe o conselho tutelar, existe defensoria, existe o poder público. Na minha época, na minha infância, quando eu fui abusado, acredito que já existia tudo isso, mas não se ouvia falar com tamanha veracidade, com tamanho quantidade de casos, né, sobre o abuso infantil, né? E não é um abuso só trabalho escravo, é um abuso sexual. Aconteceu recentemente no município de Ibicaraí. Uma criança de 10 anos foi abusada por um homem, um adulto, um pai de família, né? Por ele ser casado, por ele fazer parte de uma sociedade, em um município pequeno, esse caso ele se tornou revoltante para a população, porque os órgãos que deveriam defender essa criança estão se calando, o Ministério Público não tomou conhecimento, não se sabe o que está acontecendo dentro dos bastidores dos poderes executivos. Então eu quero chamar a atenção para o Conselho Tutelar, quero chamar a atenção para o direito da criança e do adolescente, quero chamar a atenção para a Defensoria Pública, quero chamar a atenção para toda a população. É revoltante você ver uma criança de 10 anos sendo abusada por um adulto. É revoltante. Você viver em uma sociedade onde as crianças não são vistas como crianças, e sim como objeto sexual. Como é que você como é que você consegue, como é que um ser humano, para mim é um monstro uma pessoa dessa, para mim uma pessoa que abusa de uma criança, é uma pessoa, esse ser humano, ele não é um ser humano, ele é um monstro, né? Não vou dizer aqui que pela religião existe é coisa de Satanás. Não é isso. É falta de vergonha na cara. É falta de honestidade. É falta de hombridade. Isso que está acontecendo. E acima de tudo, é você ter um olhar para uma criança como um objeto sexual. Gente, isso é um absurdo. Não, a criança deveria brincar, a criança deveria se divertir, estudar, ter uma infância feliz, aquela infância que a gente vê em desenhos, uma infância que a gente vê nas escolas particulares, porque até nas escolas particulares, escolas públicas, deveriam ter essa autoajuda para a criança, né? Como aconteceu em Bicaraí, na Bahia, tem acontecido em todo o Brasil, e eu tenho visto que muitas pessoas têm se calado, mas a gente precisa falar, a gente precisa apoiar as nossas crianças, a gente precisa ouvir as nossas crianças, a gente precisa tomar cuidado com quem as nossas crianças andam conversando, brincando, com quem você tem a amizade como pais. Né? Os pais devem ser atentos às amizades que têm, às pessoas que frequentam as suas casas, porque esse tipo de coisa acontece debaixo dos nossos narizes. E nós não vamos nos calar. A sociedade de Ibirapitanga, o Brasil, nós não vamos nos calar diante desse absurdo. É triste essa realidade. É uma coisa que não é irritante, mas é uma coisa que vem muito do nosso íntimo, porque a gente fica revoltado. Isso é uma revolta. Eu como tio, eu como ser humano, e eu por ter passado e ter carregando este trauma sobre a minha vida, desde a minha infância, eu venho aqui para falar para vocês, vamos nos juntar, vamos fazer esse vídeo chegar até as autoridades, vamos fazer que esse caso chegue até as autoridades, que tomem as suas providências, porque é uma pessoa conhecida do município, porque é uma figura pública, não importa quem seja, não importa quem seja. Abuso sexual infantil é crime, sim.
Vamos denunciar, vamos correr atrás dos nossos direitos como seres humanos, vamos ser humanos nesse momento.